Futebol Show, seu programa de todas as noites. Daqui a pouquinho vamos trazer pra você as principais informações dos times de Arapiraca, de Alagoas pra você. Daqui a pouquinho, hein? Olha, teve queda de treinador, hein? CSA empatou, o treinador tá na rua. Daqui a pouco a gente vai comentar isso e muito mais pra você dentro da nossa programação. Tem também aí a equipe do Alvinegro Arapiraquense vai pro CT do Retrô. A gente vai discutir tudo isso e muito mais pra você também aqui dentro da nossa programação. Abraço pra você, obrigado pelo carinho da audiência. Daqui a poucos instantes vamos trazer as primeiras informações do Asa com Eduardo Cardel, também do Cruzeiro com o Everton. Também vamos falar do CSA, CRB que joga daqui a pouquinho, tá certo? André Ávila já está com a gente também por aqui, também o Clevânio e Viderlan Araújo. Estamos juntos em nome de Pitu. Se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu, mania de brasileiro. NPDC, Núcleo de Prevenção, Diagnóstico do Câncer, Coringa Forte. Como o povo nordestino, Teseus 30 o mês inteiro com potência, pagbet.com, seu site de apostas esportivas. Para você ligado com a gente, Jeep Radar, taxa especial para você no mês de junho de 0,76 em 36 vezes. Daqui a pouquinho a gente traz para você tudo isso e muito mais. Futebol Show, tudo sobre o mundo da bola. Futebol NN Play. Abraço pra você, 19h05 junto com a gente, Clevânio, boa noite pra você. Boa noite pra você, Tony, boa noite, Eduardo Cardial, boa noite, André Álvares, boa noite, Marco Aurélio, nosso querido capacete, a você, meu amigo internauta, você ouvinte. O massacre começou. E o Viderlan? O Viderlan, exatamente, está lá, também com a gente aqui. O massacre começou, viu? Foi apenas o primeiro jogo. Penedense arrebentou 4-1 pra cima do potente Guarani. Guarani não soube nem pra onde ficava Penedo, rapaz. Só de Penedo perdeu o endereço. Bom demais o do Guarani, mas o Penedense arrebentou. Parabéns, Penedense. Vitória massacrante na segunda divisão. Beleza, tá aí pra você o primeiro destaque do Clevânio, entrou com tudo. Tá parecendo realmente aquele debate da Band. Boa noite pra você, André Áviles. Muito boa noite, Tony, boa noite, Cardial, boa noite, Clevânio. Ele tá parecendo, sabe quem? Com o Ronaldo. E Ronaldo? O Ronaldo, goleiro que era goleiro do Giovanelli. Corinthians. Careca, Sim. meu irmão, é cabelo. Você já entra Eu tenho naquele cabelo, pique, sou baixinho. Ronaldo tem quase 2 metros de altura. Boa noite ao Viderlan também, você que tá acompanhando a NNFM, também NN Play. Vamos falar muito sobre o futebol alagoano, especialmente, e dizer que o Asa escutou Eduardo Cardial e vai fazer uma mini intertemporada no CT do Retrô. Pra entrosar, rapaziada, existem 2 coisas pra entrosar um grupo. Essa de intertemporada e um churrasco. Churrasco é interessante. É bom também, churrasco é bom. E levar a família também. Não, é só os caras mesmo. Meu irmão, você quer fazer uma farra? Não é farra. E churrasco é o quê? Pra entrosar, churrasco é carnezinho, refrigerante, o suco. Agora tem que ser com refrigerante, pode ser com cachaça não, nem uísque. Churrasco com o quê? Com refrigerante? Sim, com certeza. Uma coquinha bem gelada. De menino, de criança? No máximo assim, uma pitu, né? Pitu, se tem resenha, se tem galera, tem que ter a pitu, lógico. Fala, André. Não, mas é só pra entrosar mesmo, só o churrasco. Beleza. Seco, sem nada, nem água. Refrigerante. Você quer matar o cara engasgado? Pituzeiro é você, Clevânio. Você chama os jogadores do Asa de pituzeiro. Você quer que os caras Você quer churrasco? Só pode tomar cerveja. Churrasco, só serve comer. Viderlan Araújo, boa noite pra você, canhão. Daqui a pouco o Viderlan entra com a gente, tá gente por aqui também. Eduardo Cardel, fala, Eduardo, boa noite pra você. Beleza, Tony, um abraço pra você, um abraço pra todos que estão acompanhando o nosso Futebol Show. Pegando um gancho do que disse o André, um churrasco hoje, só pra continuar com a resenha, pode até ser com Gatorade. São atletas, né? De repente pode ser com Gatorade. Isotônico. Né? Isotônico também, enfim. Olha só, direção do Asa escuta o Futebol Show e toma uma posição conforme o André falou. O time já está nesse momento em viagem, inclusive para Camaragibe, no interior pernambucano, onde fica localizado o centro de treinamento do Retrô. Vai ficar até a próxima segunda-feira. Lei da mordaça, lei do silêncio. Até segunda, nada de imagens e entrevistas no ambiente do Asa. O ambiente vai ser dessa forma, agora bastante coeso, unido, e só falam na segunda-feira quando retornarem à capital do Agreste. A informação que eu obtive é que a direção continua no mercado da bola, caçando, buscando jogadores para qualificar o elenco na sequência do Campeonato Brasileiro da Série D. Celso Teixeira tem reunião com a direção
segundo a informação apurada pelo Futebol Show, uma reunião importante e a palavra de ordem no ambiente do Asa foi: você quer, se quer, é possível. Zé, tá aí determinação. Abraço pra galera que tá com a gente por aqui, o José Batista, Cris Robert. Também tem a nossa enquete na tela do NN Play por aí. Celso Teixeira vai conseguir a classificação aí do Asa pra próxima fase? Sim ou não? Então, galera já tá apostando por aqui, 7 votos, começou agora. Abraço pra você de casa, boa noite pra você, Canhão. Boa noite a todos. O cabelinho na regra já começou com a gol dele logo cedo hoje também. Tá brincadeira, meu irmão. Cardeal, parabéns aí por ter ontem levantado a bola dessa questão do Asa. Acho que isso aí é muito importante, sim, para que o Asa, nesse momento, possa ter a tranquilidade. Se vai falar, se não vai falar, se vai ser lei da mordaça, o que importa é o seguinte, é que no jogo contra o Falcon, mudanças, elas precisam vir, né, dentro de campo, elas precisam acontecer dentro de campo. Então, eu vejo com naturalidade, entendendo que o torcedor ficará prejudicado por conta da questão realmente de municiar as informações e querer ouvir os atletas, membros da direção técnica, da direção e da comissão técnica, mas eu vejo que isso é uma situação que o Asa tem direito de fazer. E se for para o bem do Asa, que seja feito de fato dessa forma, né? É preciso destacar que a diretoria tem demonstrado uma margem de investimento, talvez muito acima daquilo que tinha planejado no início da temporada, e precisamos destacar isso, né? Porque não é barato ficar na estrutura do Retrô durante esses dias, por mais que sejam 3, 4, 5 dias, não vai ser, mas é um investimento. E precisa, de fato, abrir os cofres para poder fazer essa equipe voltar aos trilhos na competição. Então, por isso que é louvável a atitude da diretoria do Asa, que tem recebido 5 cobranças, que está recebendo uma forte pressão, mas é louvável essa atitude de tirar o grupo. Vejo com bons olhos, sim, para poder concentrar e tentar trazer um pouco de harmonia para esse grupo, em que aparentemente está precisando, de fato, dessa harmonia, mesmo com esses grupos que tem tomado conta aí de situações da Série D. É verdade, concordo plenamente. E também unir, né? Unir o grupo, né? Que dizem-se aí, né? Que tá rachado. Então, essa é uma proposta muito boa. Tu dizes. Fala, Eduardo Cardeal. Em relação a essa questão de ir para o Retrô, eu concordo plenamente com o que disse o Viderlan. Acho louvável, é tão provável que na segunda-feira eu levantei essa bola aqui no programa, foi na segunda-feira, que eu cheguei a dizer que se fosse gestor de um clube e tivesse na situação de como o Asa está, eu faria isso. Eu sairia para local, citei o Retrô, mas se poderia não ir, porque o Retrô já está treinando, citei alguns hotéis fazendas que nós temos aqui no estado, que poderia ser tão importante quanto o local que o Asa está indo para fazer essa intertemporada. Por isso que eu citei, porque eu acho interessante, e os grandes clubes fazem isso. Eu tô tratando o Asa como um grande clube. Agora, o que eu levanto a bola, sabe, Viderlan? E não foi a direção do Asa que falou, não. Essa questão de lei da mordaça. Ninguém no Asa falou sobre isso. Eu que tô trazendo isso como destaque. Por quê? Porque eu entendo que é uma situação e particularmente eu acho que você não deixa órfãos as emissoras, você deixa órfãos os torcedores, que são aqueles mais importantes do clube, porque o maior patrocinador ou patrocinadores que os clubes têm são os torcedores, e esses torcedores precisam saber ouvir alguma coisa. O cara que é torcedor, ele fica na expectativa de ouvir alguém falar, de ver alguém falar, mesmo que fale o básico, mesmo que se torne repetitivo, mesmo que seja uma entrevista clichê, mas o cara quer ouvir o jogador do time que ele torce, o cara quer ouvir alguém do time que ele torce, sobretudo quando está no momento extremamente pressionado e crítico como está o Asa, do ponto de vista de números na classificação. O Celso concedeu uma entrevista coletiva ontem, não foi nada de anormal, é algo extremamente normal quando um profissional se apresenta, você trazer ele para que ele fale sobre aquele momento que ele está chegando. Isso é normal demais, isso não é favor, é até louvável e extremamente profissional fazer isso. Tem clube que não faz,
logo, de forma imediata, mas é correto fazer isso. Agora, eu penso, e tô pensando aqui, não tô reclamando disso, tô levantando a bola só, preocupado com torcedores, porque o time viaja agora, tá aí, 19 horas, depois de jantar viaja. Aí o torcedor do Asa vai ficar quarta, quinta, sexta e sábado. E domingo e segunda-feira o primeiro horário. Sem ouvir um atleta do time que ele torce falar nada. A entrevista foi ontem, hoje não teve entrevista, só na próxima segunda. A assessoria não foi não, Cadê? Não, foi, a assessoria foi. Se a assessoria foi, ela pode disponibilizar. Foi isso que eu áudio, conversei né? hoje com o João, inclusive, que é quem tá no dia a dia mais aqui presente. E o João disse, cara, eu vou, se der pra fazer algum trabalho, a gente faz e manda. Eu acho até louvável fazer, porque o Asa tem que ser tratado como um clube grande, e ele é um clube grande. E quando eu falo isso, não é criticando a postura, porque não é fazer, não, porque a empresa faz o que ela entende que é correto. Não é isso? O Asa é uma empresa. Ninguém é obrigado a falar. Ninguém é obrigado a conceder entrevistas. Ninguém absolutamente é obrigado. Ninguém é obrigado a responder pergunta nenhuma. Mas quando você não concede entrevista, quando você não responde perguntas, você gera um leque de dúvidas e gera e de suposição, né? E gera-se um precedente, conforme o André disse, de inúmeras suposições. Porque quando você não tem uma palavra oficial, você tem a sua opinião, o Clevane tem a dele, o Cardeal tem a dele, o André tem a dele, e nunca vai ser uma opinião coesa. Vai ser o ponto de vista de cada um de nós, ou de cada um dos torcedores, de cada um dos conselheiros. Porque a palavra oficial do clube não fala que são os jogadores nesse momento, né? E é bom, lógico, dizendo aqui que a gente respeita o posicionamento. É uma empresa. As empresas têm as características dela, tem as normas delas, a gente tem que respeitar. Pode até não concordar, mas a obrigação da gente é respeitar, né? Qualquer situação. Eu tô dizendo isso aqui até para dar uma satisfação de forma direta aos torcedores, porque são eles que pagam o ingresso, não sou eu. São eles que pagam o ingresso. São eles que vão lá torcer pelo clube, são eles que viajam onde o clube vai jogar, muitos deles para acompanhar o clube. São eles que são as peças mais importantes. Nós só fazemos a divulgação disso aí. Nós promovemos que tem muitas pessoas, e aí eu não tô falando do Asa, falando do aspecto geral, que mexe com futebol, que acha que a imprensa atrapalha mais do que ajuda, porque a imprensa fala o que está acontecendo. Tem muita gente que acha que a imprensa atrapalha mais do que ajuda, mas é a imprensa que promove. É a imprensa que faz o apelo pro torcedor ir. É a imprensa que vende o espetáculo. É essa mesma imprensa que os clubes de futebol brasileiro, quando metem os pés pelas mãos, acha que a imprensa é quem atrapalha, porque tá dizendo, tá enxergando, detectando ali algo que não tá tão normal assim. Mas quando a imprensa faz a promoção, quando a imprensa faz o movimento, ninguém critica. A imprensa serve. É isso que eu tô querendo dizer. E não é um caso do Asa específico, isso é o caso do futebol brasileiro, que é assim. Em geral, né? Em geral, futebol em geral é assim. A gente fala mais do brasileiro porque a gente tá aqui, mas eu acho que o futebol mundial funciona assim. Lamentavelmente. Às vezes as pessoas transferem responsabilidades ou transferem culpas. Muita gente não assume, transfere. Né? Porque se a imprensa não falasse, não ia estar esse moído, esse disse-me-disse. Tem muita gente que faz isso. Também não é o caso do Asa, estou falando de uma forma geral, de uma forma ampla, uma visão ampla da coisa. Que se encaixa em quem achar que deva se encaixar. A carapuça serve para quem entender que está sendo com ele, com ela, com ele, com todos, enfim. A questão da carapuça é questão de interpretação e de entendimento. A gente não tem como mexer no entendimento de ninguém. Não é isso? Agora, eu acho que poderia ter pelo menos 2 entrevistas ou 3, que o Asa vai passar quantos dias fora? 5, 6 dias. Então você precisa. Uma semana praticamente. Uma semana praticamente. E o torcedor? Fica como? Tem informação do time. Sem informação do clube. E o torcedor que no jogo contra o Falco vai ser importante ele estar presente.
para comprar ingresso. Tem que estar presente o torcedor, para incentivar, né, o jogador. Tá, mas esse torcedor, ele vai estar presente. E eu espero que vai, porque o torcedor do Asa, ele é fanático, ele ama o clube de verdade. E aí eu pergunto, mas se você passou a semana toda sem saber nada do clube, você não fica em dúvida numa série de situações? É justamente o que eu falei sobre suposições. Sobre essa ação do Asa de levar o time para Camaragibe, lá no CT do Retrô, a times paulistas, principalmente, que eu acompanho, porque eu torço pro Palmeiras e acompanho, vão direto para Atibaia, por exemplo, quando fazem uma intertemporada. É um gerenciamento de crise. Quando você vê, você detecta que está acontecendo algo com o seu elenco, você junta a rapaziada em um local, que do Asa vai ser no Retrô, e também concordo que é uma ação louvável do time, da direção. A direção vem dando condições a esses atletas, vem dando estrutura, mas vem esse ponto sobre o torcedor saber o que está acontecendo. Então, se é um gerenciamento de crise, você pode pegar, por exemplo, a cada fim de treino, a própria assessoria do clube montar algumas perguntas interessantes, orientar o jogador a falar determinados assuntos, o que aconteceu no treino, qual a expectativa dele, o que é que está acontecendo no dia a dia, se a preparação está sendo boa para o jogo contra o Falcons, para gerar justamente tudo só isso. Só para esclarecer um ponto aqui, porque foi justamente isso que eu falei. Né, o que você está dizendo, você está colaborando. Foi justamente o que eu falei, que o João, que é o que está mais direto na assessoria de imprensa do clube, é o que vai viajar e que informou hoje, não foi assim que eu disse? Sim, o João informou hoje que iria gerar conteúdos pra gente durante a semana. A questão que eu falo da entrevista foi hoje. Eu citei aqui que não teve entrevista hoje. Eu acho que poderia ter pelo menos uma... Foi aberto, mas não teve entrevista, né? Não, foi aberto, mas não teve entrevista. Justamente em cima disso, de hoje, especificamente. Sim. Que eu tô citando. Porque o ideal seria que nós tivéssemos pelo menos uma ou duas entrevistas na saída da equipe. Né, que fosse até orientado, por exemplo, tá liberado aí, agora por gentileza, tenta não inflamar a situação, né, sobre o momento, tenta ver a importância dessa saída de Arapiraca para ficar uma semana fora. Eu acho que foi a questão da blindagem mesmo, até para valorizar o ambiente. Entendeu? E valorizar não só o ambiente, mas o investimento que essa direção está fazendo, conforme disse o Viderlan. Porque eu disse aqui a semana passada, e eu venho dizendo há alguns dias, que o investimento que o Asa faz é um investimento maior do que alguns clubes que estão disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, do ponto de vista da estrutura que é oferecida aos jogadores. Tem clubes de Série B que não oferece tão quanto o Asa vem oferecendo. Então, vendo mas é justamente isso, a questão de hoje, porque durante a semana... Estrutura e condições também, né? Muitas condições. E outra coisa, se a gente for parar para analisar a condição que o Asa dá, eu disse aqui a semana passada, foi retrasada, que o mês pro Asa tem menos de 30 dias. Porque os caras recebem antes do vencimento. Então isso tem clube de Série B que tá com 2 folhas, chegando a 3 folhas. Tem de Série A que tá. 3 folhas de pagamento atrasado. Clube de Série B. Série A tem mais de 4 folhas. Tem clube de Série A com mais de 4 folhas. Por isso que eu disse que o Asa faz um investimento muito maior do que clubes da Série B. E os resultados não condizem com os investimentos que o Asa vem fazendo. Infelizmente, a direção está dando contrapartida, mas dentro de campo a coisa não está funcionando. Lógico que a cada hora, a cada minuto, a cada instante a coisa pode evoluir. Porque futebol é assim, é dinâmico. Hoje não deu, amanhã dá. Futebol é assim. Você monta um grande time e às vezes o time não chega. Não dá a liga. Você monta um time mediano e o time atropela depois. Vai lá e atropela. Mas o que eu quis me referir aqui, para colaborar com o presidente Rogério Siqueira, que ele disse que em nenhum momento fechou, e eu sei que não fechou, é tão provável que foi aberto o treino hoje, não foi fechado. O que eu tô dizendo é que hoje poderia ter pelo menos uma ou duas entrevistas na saída dos jogadores. E o detalhe, assim, outro fato que eu vou fazer uma observação aqui, por exemplo, foi liberado para a imprensa, beleza, excelente, mas não foi avisado à imprensa que não teria entrevista. Por exemplo, eu tô saindo do estádio, eu vou citar o nome aqui. O companheiro Nazário Silva chegou às pressas com o carro lá e disse: rapaz, eu vim feito um foguete de casa, e o Nazário, todo quem conhece, Nazário sabe onde ele mora. Pra cá e não vai ter entrevista. Eu digo, não vai. Só foi liberado o treino pra gente acompanhar. É isso que eu tô querendo dizer. Isso é um pingo de água no meio do oceano? Não, mas é comunicação. É só isso, comunicação. Esse buraco na comunicação aí, André, só pra poder deixar claro, esse buraco na comunicação, e isso é muito simples de ser resolvido.
É muito simples de ser resolvido. Nós estamos aqui levando ao ar essas dificuldades que o torcedor muitas vezes eles podem não entender para poder trazer no dia a dia aqueles que ele torcem, né? Porque ele torce pelo jogador do Asa, torce pelo técnico e torce pela diretoria. Mas essa situação, Cardeal, não precisa nem você, claro, se estender numa explicação como essa, porque, como disse, se o Asa tivesse tomado a atitude de adotar o silêncio agora, em proibir entrevistas, em se fechar literalmente, é uma situação que nós teríamos que compreender, cara. E eu acho até normal, eu acho Normal. até, ô Viderlan, eu acho até que o momento é mais pra fechar mesmo do que pra falar. Eu até Sabe por quê, concordo Cardeal? com isso. Eu concordo. Sabe por quê, Cardeal? Rapidinho, Porque eu no concordo que o momento, eu vejo que o momento do Asa é pra você falar menos e trabalhar mais. Tentar O momento corrigir. Eu tava acho aberto. isso. O que eu tô argumentando é a falta de informação. Porque o outro saiu na velocidade, jogou todo. A entrevista não vai ter. O cara poderia acontecer alguma E coisa. todo mundo tem compromisso, né? Exatamente. Vocês são repórteres, Mas tem compromisso. eu Só vai concordo pro treino que eu porque- entendo até. pra entrevistar porque alguém, né? Tem algo que quanto você mais fala, mais atrapalha. Às vezes. Eu até concordo em determinados momentos se você fechar um pouco mais. Não, vou se fechar aqui e lá na frente a gente fala. Eu até concordo, eu entendo isso. O presidente Rogério Siqueira, por exemplo, passou uma semana, eu mantive contato com o Rogério e acho que ele foi assim, perfeito na colocação dele. Quando ele disse, Cardeal, uma das frases que o Rogério me disse, Cardeal, todas as vezes que tu me liga, eu te atendo bem, a gente conversa, quando dá pra passar informação a gente passa, mas o momento agora é mais de agir do que falar. Eu disse aqui no ar, foi perfeita a posição do presidente Rogério Siqueira. Porque eu também entendi Até naquele o momento que era pós-derrota o com o momento Retrô. mais de agir do que de falar. Até o pós-derrota com o Retrô. Exatamente, eu acho que tem Até o pós-derrota. tem momentos que tem que ser assim. Agora, o que eu tô dizendo é porque o time vai viajar, vai estar longe, vai passar uma semana longe. E eu tô me referindo, não é a questão da gente, porque a gente faz o programa aqui debatendo uma coisa, ou talvez até com algumas suposições, porque a gente não tem a informação concreta. E até porque é momento de não falar tanto, também eu concordo. Mas assim, eu acho que o torcedor poderia... Pô, será que os caras estão gostando desse momento de viajar? Para falar sobre o ambiente, a importância dessa viagem para ficar o grupo fechado, unido. Eu acho de extrema importância. Acho tanto que eu, segunda-feira, levantei essa bola aqui. Que o Asa tinha que fazer isso. Viajar, passar uma semana, até o dia do jogo fora. Eu acho que vem até antes do dia, segunda-feira. Não, se não me engano, O saiu jogo é um na comunicado, quarta. né? Saiu um Saiu, comunicado sim. apenas, Saiu só dizendo. ontem. Ontem. Comunicando que Saiu seria tal, que ia pro Retrô. Saiu você ontem. tem- Não, e comunicando o treino Só hoje apenas aberto. isso. Hoje Eu aberto. peguei, Não, sim, é exato. eu peguei o filho do Cardeal aí, ele tá coberto de razão. Eu acho até que o Asa deveria voltar. Eu acho até que vai voltar cedo demais segunda-feira. Eu acho que o Asa. O jogo é na quarta, né? Na quarta. Eu acho que o Asa deveria voltar na terça ou de Camaragibe direto pro jogo. Não em cima da hora, mas voltar mais de manhã, almoçava aqui, descansava por aqui e ia pro jogo. Pra você fechar muito mesmo o ambiente, porque o momento é pra esse agora. O que eu tô me referindo não é sobre essa situação de sair, de treinar. Não, acho até louvável. Acho tanto, repito, que foi eu que levantei a bola segunda-feira aqui. E acho até que coincidiu com a posição da direção do Asa. Se não ouviu, coincidiu. Você até sugeriu o Retrô. Sugeriu você na até pro Retrô, segunda-feira. inclusive. O Retrô, exatamente. Ainda disse, se não der ir pro Retrô, vai pra União dos Palmares, tem um hotel fazenda. Aí o Videlano disse, tem o Muricy, tem um hotel fazenda também, que é muito bom. E eu Viçosa. disse que CSA já ficou Viçosa. lá, Viçosa. É. Então assim, a única coisa que eu questiono, e não é questionando a direção do Asa, não é isso. Não é isso. Eu tô dando uma satisfação profissional aos internautas e aos torcedores do Asa, porque os caras ficam na expectativa, mandando mensagem pra gente, cobrando, Cardeal, quem fala hoje? E aí, quem é? Aí o torcedor que não sabe, que não acompanha, acha que é macete da gente, acha que é a gente que não quer ouvir, que não quer ir trabalhar, mas não foi isso. Hoje foi isso, eu queria ouvir, pelo menos, um torcedor, um jogador, falar, promover isso, porque eu acho de extrema importância. Chamar a torcida. Chamar a torcida, exatamente. Fazer um apelo ao torcedor, que acreditem neles, que eles estão trabalhando para buscar a classificação, que essa viagem de uma semana é importante para o grupo, para unir o grupo, parabenizar
os jogadores, parabenizando a direção. Era exatamente isso. Porque eu acho que esse momento é louvável fazer isso. Ô, Tony. Oi. Pra voltar ao assunto sobre essa viagem do Asa, eu tinha entendido sobre o Cardeal, mas também é um ponto que a gente não sabe se vai acontecer também, né? Que seria algo, essa ação lá em Camaragibe. No entanto, a gente tem informação que o João vai viajar, ele que cuida também das redes sociais, aliás, tá viajando. Então, se fizer como fez na pré-temporada, aí vai ter conteúdo. Vai ter assunto. O João trabalhou nisso, dos jogadores responderem perguntas da imprensa. Então eu acredito que vai acontecer. E como eu disse, é um controle de crise. Então se você tem possibilidade de fazer com que o atleta fale o que é que ele tá sentindo lá, o que é que se tá bom, se não tá, a expectativa, chamar para o jogo aqui contra o Falcon, isso é bom até para o clube, como o Cardeal disse. É bom para o clube, é bom para o próprio atleta, é bom para o grupo que vai estar mais junto, vai estar mais unido. Então, acredito que aconteça. E se não acontecer, aí que é algo até que meu confuso. Eu penso dessa forma, André, Viderlan, Clevane e amigos, que isso tem que ser feito porque você valoriza o ambiente. Se valoriza o ambiente, você externa um ambiente mais coeso, mais tranquilo, entendeu? Porque é isso que o torcedor quer. O torcedor não quer saber agora de situações complicadas. O torcedor quer saber que com essa revolução que houve no Asa, a saída do Paulo Roberto, a chegada do Celso Teixeira, o investimento para você passar uma semana fora que não é barato, é caro, é um ambiente que a tendência, teoricamente falando, é que você tenha um resultado positivo em meio a tudo isso. E o torcedor quer isso, quer sentir essa firmeza, a fortaleza, essa unidade entre os jogadores, entre o clube, o que pensa eles para buscar esses resultados que o Asa precisa mais do que nunca. Não é uma questão de, vamos tentar, não é tentar não. O Celso disse uma coisa, na apresentação dele o ano passado a uma equipe de Série D, foi ano retrasado, eu tava vendo um vídeo essa semana e o Celso chegou no meio do grupo lá e disse assim: disputar a Série D pra mim não faz diferença nenhuma. Tem na internet esse vídeo aí. Acho que dá mais de 15 minutos uma pré-eleição dele na apresentação de uma equipe. Não lembro qual foi a equipe. Disputar a Série D pra mim é normal. É como se fosse qualquer uma outra competição. Basicamente assim ele fala. Aí ele diz, porque disputar a Série D eu já disputei umas 10. Então pra mim é normal jogar uma Série D. É como se estivesse jogando um estadual qualquer. Agora, qual o diferente pra mim? É conquistar a Série D. E é isso que eu quero de vocês. Vocês pensam dessa forma, em querer conquistar a Série D? Porque se vocês quiserem conquistar a Série D, vocês estão junto comigo. A gente compra a ideia. Agora, se tiver alguém no grupo aqui que tá pensando em disputar, vamos disputar a Série D, vamos jogar bem pra gente disputar bem, pra mim não serve. Ele é direto com os jogadores no vestiário. Não foi com Asa, foi uma equipe ano passado, foi ano retrasado. Não lembro qual foi a equipe agora. Eu vi esse vídeo, até um clube do uniforme vermelho, que alguém botou no grupo do Asa, em um desses grupos do Asa, e eu terminei vendo esse vídeo, parei pra... Poxa, ele pegou firme, pesado com os caras. E ele disse, comigo, meu amigo, no momento como tá aqui o clube, se tiver jogando, eu tiver na beira do gramado, o cara botou a mão nos quartos, na cintura, eu tiro ele do jogo porque ele não quer jogar. Quem quer jogar não bota a mão na cintura. A pré-eleição dele foi assim com os caras, e eu achei fantástico. Assim, ele disse, desse grupo aqui, quem acha que sabe jogar bola? Vou perguntar aqui, você joga? Joga muito com esse jogo? Você joga muito? Joga. Então você joga, o outro ficou calado. Você joga ou não joga? Então, o que eu tô querendo dizer é justamente isso. Para você mostrar que hoje você tem uma unidade, você tem uma firmeza, você tem um propósito. Tem gols. Gols? Mais de um. CRB 2, Ituano 1. Virou? Primeiro gol Que marcado beleza. pelo Renato, o segundo gol marcado pelo João Paulo. Rapidinho. Certo, igual, tudo isso? igual Excelente. foi com esse Em nome de Pitu, né? ligeirinho feito com gosto de porco, né? Mania de brasileiro. Se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu. Pitu, mania de brasileiro. PagBet.com, seu site de apostas esportivas. Com Teseus 30 você ganha potência e ereção prolongada. Evita ejaculação precoce, faz a parceira feliz, melhora a autoestima e se livra do estresse. Ganha disposição. Teseus 30 o mês inteiro
com potência Eduardo Cardeal. Olha. E Panificadora São Jerônimo, a maior variedade de pães, bolos e biscoitos do estado, segundo o Clevânio. E você ontem, né, tem aí uma cesta. Rapaz, você não abriu espaço pra falar do Penedense, meu irmão. Vamos abrir agora. Tem uma Daqui a cesta pra ser pouquinho. sorteada no dia 30. Daqui a Falar pouquinho a Junino, gente vai dia falar. Falar Junino no dia Na 30. Panificadora São Jerônimo. Agora há pouco eu passei ali na Avenida Governador, né? A principal ali. A governador Lamenha, filho. A fila tava dobrando sentido rodoviária. Pô, pra comprar pão na Panificadora São Jerônimo Exatamente. pra concorrer o bilhete. Pois é. Já comprou o seu? Já, passei lá o receio. Aí tá certo. Agora eu comprei mesmo. Tem certeza? Eu tô com uma Ele olhou dúvida. assim pra mim e fez. Comprei. Tá Eu tô certo. com uma- Comprei, tem que dizer, comprei. Diga, cara. qual é a Eu tô com dúvida, uma senhor? dúvida, né? Não, Diga, tira a lógico que dúvida. a gente traz o O conteúdo. Alan tá impaciente ali já, viu? A gente traz os Ele vai comentar já assuntos, sobre a vitória do Penedense. os viu, Renan? assuntos do futebol alagoano, que a gente tem muita gente em Alagoas. Aliás, o estado todo nos acompanha. Agora, por que essa tara Tara? no Penedense hoje? Não, cara, é porque o Penedense. Assim, cara, não é tara, veja só. Ah, sim, tá. O Penedense é um time mais antigo de Alagoas. E sabe, eu fiquei feliz vendo o jogo hoje num canal de TV da Federação Alagoana. Nível técnico lá em cima, elevadíssimo. Não. Ah, você ficou A feliz? presença do torcedor no estádio. Uma quarta-feira à tarde, o torcedor marcou presença lá no estádio Alfredo Li para acompanhar o time do Penedense. Isso é Torcendo, bom, quem? vibrando. Foi contra quem? Isso é Contra bom. o Guarani. Ver o meu Penedense gente. de O volta. Guarani é daquele menino que era do Jatiobá, né? É, mas o Guarani não pensa em subir pra primeira divisão, não. É só vender jogador. É só E revelar ver, jogador e ver o vender. Penedense de volta é muito Sim, bom. claro, O ele time tá mais falando antigo do do Jorge estado do Gonzaga. Alagoas é muito bom. É o Ver o JJ Penedense. Interessante, a gente. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O Asa treinou falando do hoje Jorge finalização. Isso é que o torcedor quer saber do Penedense depois, Clevânio. Não, tudo bem. O Asa, Queria só chamar atenção pra a presença do agremiação público, né? esportiva arapiraquense treinou hoje de forma exaustiva com o técnico Celso Teixeira, posicionamento, chutes a gols. O que o Asa mais está precisando é acertar a pontaria, Cléo. Sim. E o Celso hoje engatilhou esses garotos. Clé. Clé. Falar O em Celso, pontaria, tem uma história sobre pontaria. o Lá, daqui a Celso pouco. hoje treinou Lá vem. exaustivamente, chute a gols, treinou exatamente isso, jogadas, meio campo, ataque, justamente para qualificar esse time na transição, qualifica tanto defensivamente quanto ofensiva. O maior problema que o Asa carrega desde o campeonato estadual, bolas alçadas à área. O Celso treinou isso também hoje para corrigir esses erros dessas bolas que são cruzadas na área e o Asa para, não sobe, há um espaço no time defensivo. Ele dividiu o time ou foi tudo misturado? Não, dividiu. Tem a provável então, né? Não, ainda não, tá Ainda não. cedo, é muito precoce Eu treino ainda. hoje. É. Então, Agora assim, anote, viu? O Tito vai arrebentar quarta-feira. Anote o que eu tô dizendo aí. então o Celso vem trabalhando a exaustão e conversando muito com os jogadores. Hoje, depois do treino, por exemplo, voltou a conversar com o Júnior Viçosa, conversou com outros jogadores. Ele tem feito um trabalho dentro de campo, Viderlan, muito forte nesse primeiro momento, e a gente conhece que o Celso é assim, mas também tem conversado muito com os atletas, mostrando a importância desse momento e a responsabilidade que aumenta em cada jogador desse a partir de agora. Se o cara tinha uma responsabilidade, hoje ele tem muito mais. Porque o momento requer isso. Não tem brincadeira mais não, Tony. Você, por exemplo, se estivesse treinando no Asa, você tava fora. Fica Porque você brincando aí? brinca muito. E o Celso não gosta de brincadeira. fica brincando. Entendeu? Você, Clevan. Eu não. Então, eu falo assim, sério. Todo mundo tava fora. Treinou, Eu falo eu sério gosto de aqui. Viderlan Se tem não. um cara que Viderlan fala sério é aqui, às sou eu. vezes. O André Treinou também às vezes. exaustivamente. O Agora, Viderlan de vez em quando brinca, mas eu só falo Agora, sério. é precoce ainda falar sobre time, André? Você perguntou, e o time? A gente tem uma ideia, Viderlan, de aquilo que a gente pensa do Asa, dos jogadores que a gente conhece do Asa, que podem ser titulares com o Celso. A gente tem uma certa dúvida disso aí, porque o Celso pode chegar e pode, com esses dias que ele tem, são dias, a meu ver, suficientes que ele possa mudar essa equipe e não manter a mesma equipe. Ele pode mudar 2 ou 3 peças aí para mudar a característica, mesmo sabendo que o Celso é um adepto do 4-2-3-1 hoje. Ele é adepto desse sistema. Nos últimos anos, por onde o Celso passou, jogou dessa forma, 4-2-3-1. Então, assim,
Só que tem várias formas de um 4-2-3-1, como todo mundo sabe. Você pode jogar nesse sistema, mas pode ter uma postura diferente, taticamente, de outra situação nesse mesmo esquema. Então o Celso tem trabalhado nesse sentido. Não dá para definir esquema tático, quem vai jogar, quem não pode jogar, porque ainda é muito cedo. A gente só vai ter uma ideia disso lá pra... O jogo é quarta? Lá pra terça-feira. Ou segunda. Lá pra segunda ou terça-feira. Ele chega na segunda, acho que na terça-feira já dá pra ter uma ideia. É quando ele ele deve ter um esboço de alguma coisa. Exatamente. Nesse sentido, né? Mas eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Como o Clevane disse, o Tito, a meu ver, vai estar mantido nesse time. Porque o Celso gosta de centroavante fixo. Ele só joga com falso 9 em último caso. Né? Só tem ele. Né? Ele só joga com falso 9 em último caso. Eu tenho uma. Eu imagino o que o Celso deva colocar em campo. Ele é um cara que gosta de jogador experiente. É um cara que gosta, como a gente chama no futebol, dos cobra. Um cara que aguenta pressão, que em determinados momentos do jogo ele não sente tanta pressão. Então, nesse 4-2-3-1 e acompanhando os outros trabalhos do Celso, ele que principalmente usa também um volante de contenção, mas que saiba jogar, que tem um bom passe. O outro volante, segundo volante, que ajude na criação e que chegue dentro da área, que bata na área. Um meio armador e os dois extremos, dois atacantes, que consigam acompanhar nos corredores. E um centroavante fixo. Então, imaginando, isso é minha opinião, é ponto de vista. Zé Wilson, Everton Heleno, Didira, Joãozinho, Vitinho, Tito. Acho que ele não faz algo muito diferente disso, não. É por aí, eu também penso assim. E outra coisa, Viderlan, com esse tripé no meio campo, com o Paulo Roberto, nós falávamos que o time ficava muito espaçado, muito vulnerável no meio campo. Mas esse meio campo com o Celso, eu acho que ele tende a ficar mais compacto. Pelo que o Celso pretende fazer e deve conversar com os jogadores. Posso agora? Pipoque não, Canhão, Vamos lá. fale. Não corra não, cara. Não, vamos lá. Fica à Se vontade. os senhores me deixarem falar, né? Fica à vontade. Porque, porra, tô na porra da resenha todo dia, tô fazendo nada, tô só assistindo aqui vocês, pô. Calma, rapaz. vamos lá. Tome CPZ os 30 logo aí. Tome. Você está vá. trabalhando ele. Nessa situação do Asa, pelo que o André Álvares trouxe, baseado naquilo que ele colocou ano passado no Asa, quando tinha o Roger Gaúcho, quando tinha até ano passado mesmo, quando estava o Kaique Valdívia e quando estava também o Júnior Viçosa, antes da lesão, o caminho do Asa é esse aí. O Celso ele gosta desse tipo de jogador que tem a referência no ataque, que fortalece aquela ideia de que está melhor agora. E eu digo o seguinte, o Tito mostrou um lado que ele tinha no Asa, porque estava encostado no Asa e totalmente sem crédito, inclusive para os nossos olhos. Mas esses últimos jogos com o Paulo Roberto, ele mostrou, principalmente nessa última partida do Asa, que no segundo tempo contra o Retrô e agora contra o Atlético Alagoinhas lá no interior da Bahia, ele conseguiu mostrar uma qualidade que pode ser muito bem encaixada e aproveitada pelo técnico Celso Teixeira nessa equipe do Asa. É claro que se o Júnior Viçosa voltar melhor, o Júnior Viçosa vai ser o titular. Ele já disse que, inclusive, ontem na entrevista coletiva que nós repercutimos, né? Um cara como o Júnior Viçosa não pode ser descartado em nenhum momento se estiver bem. Então, acho que é esse o desenho que o Celso vai aproveitar para tentar trabalhar durante esses dias. Mas Abel está certo e é correto quando ele pensa da ideia de que tudo que a gente possa falar sobre o provável time do Asa hoje é probabilidade, pode acontecer, como também pode mudar tudo. Porque o Celso também, ele não é de titubear. Se ele chega lá e vê que as coisas elas não estão acontecendo de acordo com aquilo que o Asa estava utilizando, ele muda tudo. Ele vai mudar tudo. Eu acho pouco provável, mas é uma possibilidade. Ele vai ter todos esses dias para trabalhar lá. E se ele sentir que existe alguma situação no Asa que possa, por exemplo, ser notificada por atacado, ele fará. E nós conhecemos. Você sabe disso, Adel. Você sabe disso, André. Você sabe que ele muda. Então, acredito que o Asa vai utilizar esse período para poder, com o Celso Teixeira, essas observações. O André trouxe elementos muito importantes sobre a questão do trabalho de campo do Celso. Quando ele coloca, por exemplo, o filho dele, o auxiliar, para poder trabalhar como sequência daquilo que ele tem como implantar. Então, os olhos dele estão presentes em todo momento ali nas 4 linhas. São os olhos dele que estão ali.
Então acho que o Asa vai para um caminho muito interessante. Eu acredito, gente, confesso para vocês aqui, independente de aproximação, de apreciar o trabalho do Celso Teixeira, mas eu preciso dizer aqui o seguinte, que eu acredito muito numa virada de chave do Asa daqui para frente. Eu acredito. Agora, ou vai ou racha. Vai o racha. Eu acredito muito nessa virada do aproveitar, Asa. Tony, me permita, por gentileza, Pois aproveitar essa deixa do Desculpa, Viderlan. tem gol. Vá, pode falar. 3-1 CRB. Que coisa boa, beleza. Renato. Aproveitando essa deixa do Agora é Viderlan. coisa boa, né? Aproveitando essa deixa do Viderlan, Cardeal. Daqui a pouco o Alan entra aí. Eu Vai. quero fazer uma pergunta para você, Viderlan, e para todos aqui. Dentro dessa formação que trouxe o André Áviles, desse possível tripé no setor do meio campo, e deixando fora o Marquinhos, e na relação dele aqui também, estariam fora o Marquinhos, estaria fora o Yamada. Você acha que ele vai nesse sentido? De repente o Marquinhos passa assim uma opção para o decorrer do jogo, ele vem com o Zé Wilson, com o próprio Everton Heleno e com o Didira nesse setor do meio campo. Você pensa dessa forma também, Berlan? Conhecendo o Celso, ele nessa altura já pegou até as nossas filmagens aí, os melhores momentos, o jogo na íntegra da NN. Entendeu? Eu acredito que ele já tem conhecimento do que estava rendendo esses jogadores, ele só vai apenas tirar a conclusão. E eu acho que o Yamada eu nem discuto. Para mim, é uma peça totalmente fora de cogitação começar na titularidade. Para mim, entendeu? Totalmente fora de cogitação. Totalmente fora de cogitação. Para mim, totalmente fora de cogitação. Eu também concordo com o Viderlan na questão do Yamada. Eu acho que é um jogador que dificilmente vai ganhar titularidade com o Celso. Conhecendo o Celso. E o Marquinhos, você acha que vai pro banco também? Acho que de repente pode ir pela característica dele. Porque, como o Viderlan disse, a essa altura o Celso já deve ter pego os melhores momentos de tudo que é a situação. Com certeza. Outra coisa, o Celso gosta de ter um time, como disse o André, rodado, com jogadores experientes. Pode botar o jogador mais novo que for. Dificilmente joga. Tem que jogar muita bola pra começar jogando. Já o outro só gostava de jogador novinho, né? Experiente, é verdade. O Celso é adepto de jogador mais experiente. É por isso que eu falei da linguagem do futebol, os cobras, né? Cobra criada. O Celso... Tanto que ele gosta de jogador mais novo que ele pediu o lateral direito abaixo de 30 anos, né? Ele sempre, o questionamento do Paulo Roberto, olha, só quero jogadores Isso era o Paulo Roberto. Exato, Se exatamente. você pegar a agenda do A filosofia do Celso é completamente diferente. Você também não tem muita razão, não. Aliás, às vezes tem sentido também, por você ter um time mais velho um pouquinho também, né? Então a você prova tem que disso que mesclar. o Celso gosta de jogadores mais experientes, mais rodados, jogadores mais cascudos, cobras, como disse o André. Eu não conheço outro treinador que passou aqui na região tão bom quanto o Celso para montar time. Não conheço. Em todos os aspectos. Qualidade de jogadores, garra e custo-benefício. Salário. Os caras correm para ele. Você pegar os times que o Celso montou, todos eles são times de jogadores experientes. Quase do ano passado já diz tudo, né? Já diz tudo. Então, assim, por exemplo, o Celso gosta de jogadores experientes, os cobras, jogadores rodados, com muita bagagem, inclusive. Com muita bagagem. Que tenha sangue no olho, cara que corra, que vibre, cara que tenha mais garra do que até mesmo técnica, se for o caso. E jogadores de estatura alta. Jogadores de estatura alta. O Celso gosta de montar times assim. Então, você tem que se apegar a essas características. E aí se encaixa no que disse o Viderlan, se encaixa no que trouxe o André, porque esse é o perfil do Celso. Quem acompanha o futebol de forma mais presente e que vê os times por onde o Celso passou, os times que o Celso montou, são times com essas características. Jogadores mais pegadores. Jogadores, sobretudo no meio campo. Defesa e meio campo. São jogadores mais assim que o Celso... Eu lembro de um volante que o Celso levou pro CSA, o tal do Ricardo Miranda. Esse cara, ele não tinha tanta técnica. Agora, era um primeiro volante que, meu amigo, ele era fera no meio campo. Tinha um pulmão da porra. Um pulmão fantástico, cara. Então o Celso gosta de jogadores. E quando foi pro CSA, o Ricardo Miranda, da época, já tinha uns 30 e poucos. Então o Celso gosta de jogadores assim. Jogadores que aguentem pressão, conforme disse o André. Jogadores que tenham muita garra, que tenham muito pulmão, que tenham um físico muito bom. Jogadores que cumprem a ideia. A característica do Celso é jogador que enfeita muito, que passa o pé por cima da bola, que dribla demais.
dificilmente joga com o Celso. Agora, em meio a tudo isso, Vitinho. em meio a tudo isso, o torcedor cobrou, vieram derrotas, sequência de derrotas, e realmente o torcedor cobrou com toda a razão. Agora é a vez do torcedor também ir ao estádio, porque o torcedor cobrou dispensa do técnico, tá aí, a diretoria atendeu o torcedor, fez contratações, tá dando toda a condição para a equipe do Alvinegro Arapiraquense e esse momento, esse tempo, esse espaço agora também para a própria equipe do Asa, mas no confronto contra o Falco agora o torcedor tem que estar no estádio, apoiando o clube também. Também acho. Não, é simples, Hernan. Mas é claro que tem. Mas o torcedor do Asa não abandona o Asa, não. Não, O torcedor a nunca cobrança abandonou o Asa. veio, a cobrança do torcedor do Asa veio. E a diretoria tá dando a resposta em cima, ó. Eu tô trazendo Mas, contra ó, o treinador. E tô trazendo, e a Mas, gente ó, tem que partir pra esse revés, é mas, isso? ó, Tony, veja só. O torcedor tem que ir, é o óbvio, pô. Sim. É o óbvio. Agora, assim, sincero e honestamente, o Asa tem que mostrar pra que o torcedor saia de casa, pô. Isso, é Sim, justamente isso que eu ia falar disso. agora. E Mas outra coisa, o Vitor, Asa pra mostrar. Mas eu tô dizendo falando, aqui. é agora, quarta-feira, contra a equipe do Falco. O torcedor tem que estar no estádio também. Porque, mas não vai esse balai todo do Sim, torcedor. eu não. sei, O torcedor mas tem quer que ver ir. vitória, pô. Sim, tem que ver vitória, mas tem que ir. O torcedor ainda tá chateado. O torcedor tem que apoiar o time na Concordo com você plenamente. na doença. Sabe qual vai ser a maior Tem que atração? apoiar também. Sabe qual vai ser a maior atração para o torcedor no próximo jogo do Asa? Celso Teixeira. O torcedor vai mais pelo Celso que pelo time que tá Celso. mostrando. Pelo time, que o time tá mostrando Sim, nada. eu sei que o time não tá mostrando nada. Então, assim, mas em relação ao peraí, torcedor, o que tem que fazer é o seguinte: eu preciso ser tá coerente tendo em uma relação ao pausa, torcedor. tá tendo uma pausa. E a pausa agora é de recuperação. E todo mundo tá Eu vendo entendo esse isso. raciocínio. Tem que entusiasmar o torcedor. E o torcedor tem que dizer: não, eu vou confiar na equipe, Claro, agora eu vou pro claro, estádio. claro, acredito. Aí se voltar a perder, claro, aí infelizmente. Aí, claro, né? eu acredito. Eu Agora entendo sim, esse tem um raciocínio, detalhe. Tony. Agora, Não se pense você- também, quarta-feira aqui, um estádio com 4 ou eu 5 sei mil pessoas, disso, não. Eu sei disso, eu sei Não disso. pense, pode não, Guilherme, pode Por 100 falar. torcedores, tá de parabéns o torcedor do Asa. Se Sim. for 200, tá de parabéns o torcedor do Asa. Se for 1000. Isso não é média pra torcida, não. Sabe por quê? Porque quantas e quantas vezes, aí eu fico imaginando, cara, esse último jogo contra o Atlético de Alagoinhas e esse jogo contra o Retrô. Os 2 últimos jogos do Asa em casa. Cara, choveu absurdamente em Arapiraca. Arapiraca já chove por vida. E o torcedor tomando chuva na cara para ver uma equipe sem objetividade. Então, assim, na posição do torcedor do Asa, é válido entender que esse período vai trazer uma saudade da equipe, de reencontrar a equipe no coração da Mata Fonseca, e é isso que o Tony está querendo dizer. Mas eu não posso chegar aqui e dizer assim, o torcedor do Asa tem obrigação, o torcedor do Asa tem... Não, eu não falo isso. Eu acho que o torcedor do Asa é um torcedor apaixonado e o que tem sustentado o Asa é exatamente essa torcida. Então, se for 100, tá de parabéns por 200. Sabe por quê? Porque o afastamento do torcedor do Asa não é culpa do torcedor. É o único que não tem culpa nessa história, é o torcedor. Até quando o Clevânio diz que o Yamada joga igual o Messi e o torcedor sai de casa e vai a campo e vê o Yamada não chutar no pito da bola, o torcedor, ele Você fica tá de chateado. brincadeira comigo, pô. Você tá de Não, eu brincadeira. tô falando... Assim, Eu nunca falei que o Yamada joga com o Messi, sabe? Eu concordo com o Viderlan que o torcedor é o menos culpado. Aliás, esse torcedor, ele é muito sofrido, Ele inclusive. não tem culpa de nada. Tem culpa nenhuma. Nenhuma. E ninguém Tem um absolutamente... tempo que tá nessa Sofrendo, né? nessa sofre, e sofrência. ninguém absolutamente pode reclamar da falta do torcedor. Ninguém pode. Primeiro, o time não O oferece. torcedor do Asa é foda, cara. O time não O torcedor oferece do Asa é foda. um atrativo pro torcedor ir. A gente tem que ser muito sincero aqui. Sim, sim. O Asa de possíveis 28 pontos fez 9. De possíveis 28 pontos, o Asa fez 9. Qual o atrativo do torcedor nisso aí? Isso aí, a gente tem que ser muito sincero com as coisas aqui. O torcedor, a média salarial do torcedor aqui em Arapiraca é um salário mínimo, meu amigo. Do Asa, sim, sim. É um salário mínimo. Quando o cara tira R$20 pra ir pra um jogo, e eu sei também que não dá pra fazer futebol mais com R$10. Não dá. Ah, É impossível. É impossível. O mínimo eu acho até R$20 pouco, dependendo da situação. É impossível fazer futebol com R$10. É impossível. Não tem como fazer futebol cobrando R$10. É impossível. No mínimo R$20. No mínimo R$20. Mas quando você pega um time que disputou 28 pontos, faz 9 pontos. Um time que é penúltimo colocado num grupo que tem 8 clubes.
E clubes até com inferioridade tecnicamente em relação a ele. E você é o penúltimo colocado, você é o vice-lanterna. Qual o atrativo que tem o torcedor? Nenhum. Sem contar Tem com que as ser muito quarta-feira à sincero. noite. E ninguém tá. E ainda mais, um jogo quarta-feira à noite. É verdade. Um jogo quarta-feira à noite. Meio de semana, né, cara? Você Todo não mundo pode trabalha cedo cobrar aqui. 100% do cara. Agora, vai ter um público, acredito eu, pela paixão, pelo amor que esse torcedor de Arapiraca, da região, tem pelo Asa. Você vai ter um público, mesmo a quarta-feira à noite, um público até considerável para o momento e para o horário. Vai ter um público considerável para o momento e para o horário. Que na minha visão, posso até estar errado, mas esse jogo contra o Falco vai ser o termômetro Com certeza. para que esse torcedor compareça aos outros jogos. Eu Porque até a grande atração não vai ser o Asa. Eu até concordo É o Celso em Teixeira partes que com essa situação do torcedor. treinamento para ele jogar Eu até quarta-feira. concordo em atração, partes com essa Tony. situação do torcedor. A grande Porém, atração- torcedor é torcedor. Eu entendo a situação do Asa, é uma situação difícil, mas o torcedor ele também tem que ir pro estádio em situação difícil. Mas vai, eu precisa sei, do Asa sim, vai, eu sei, Tony. mas em pouco número. Mas vai, Tony. Sim, eu Quer sei. promover? Da Mas Série olha, B pra cá, porque, na verdade, o torcedor do eu Asa é de entendo. 500 a 2.000. Eu sei. Não dá mais do que Sim, isso. eu sei. Sempre foi assim. O que eu tô dizendo é que realmente, quando você vai pro estádio, você vê uma situação, um time perdendo, é ruim, é chato pro torcedor. É horrível pro torcedor. Eu entendo o que vocês estão falando perfeitamente. Só que o que eu tô falando agora, que agora, nesse momento agora. Não promotor, Tony. Não, é não, Derlan. O que eu tô falando promovendo agora. o jogo, pô. É não. O que eu tô falando agora é que realmente é um momento de pausa. Que tem que se pensar novamente agora em tudo do zero agora. Tem 5 rodadas pela frente, que pra mim são 5 finais. Que, vamos pro mata-mata. Sim, mas pra ir pro mata-mata você tem que passar por esses confrontos agora. São 5 finais agora. Ô, Tony, e aí Asa. E aí o Asa, os jogadores e o Asa precisa do torcedor agora no estádio. Mas o Asa não tá fazendo com o quê? Porque o Asa, porque não sei o quê. Meu amigo, é momento do torcedor também compartilhar essa situação com o Asa. Torcedor mais ainda, Mas, mais ainda. Não Precisa. não. Eu Esse concordo. Me desculpe, Tem eu que não ir pro concordo. estádio, Eu sim. não concordo. Independente. O Asa tá indo, O nós torcedor tem que ir nós pro estamos estádio fazendo, independente. Tony, nós estamos fazendo. Se vá Só um 100, 50, 200, 300 Tony, mil, 2 mil, 3 mil, tem que ir. Nós estamos fazendo uma O torcedor tem que cobrança. torcer. Nós estamos fazendo uma cobrança a quem não tem culpa absolutamente Sim, nenhuma mas eu da tô- situação que eu ele está não tô jogando. culpando o torcedor, Eu sei, não, mas assim, Clevânio, eu se não tô o culpando torcedor o vai pro torcedor. estádio, Tony, quando o time apresenta um bom futebol, Mas aí o é onde torcedor tá. vive de resultado. Sim, mas você vai viver sobre resultado. Lamentavelmente, Porque isso é tá qualquer ganhando, eu vou lugar pro do estádio. mundo. Tá perdendo, eu não vou. Qualquer lugar do mundo é assim, Não, mas o não torcedor pode. é assim. Não é qualquer lugar do mundo, não. O Flamengo leva lapada por cima de lapada lá no Maracanã, que tem 40 mil torcedores no Maracanã. Vai não. Lógico que tem. Tony. Concordo, Tony, não. o torcedor de 7 perdeu 6, Tony, na sequência. Sim, eu sei, Qual é não a tô atração dizendo que o time não. vai? Aí, Mas olha tem só, que ir apoiar claro, independente. O torcedor do Asa, Tony, não perde jogo do Asa. Sim, eu o sei. O torcedor do Asa está no estádio municipal. O que eu tô pedindo, o que eu tô Você falando imagina aqui, que eu quero pegar um carro aqui? O que eu tô questionando, Você imagina que eu quero pegar um Clevânio, carro, o que eu tô Tony, aqui? questionando é que o torcedor Encher tem que o tanque de apoiar combustível. a Escuta equipe. só. É só Você isso que imagina eu tô eu quero pegar dizendo. um carro aqui em Arapiraca, encher o tanque de combustível e sair daqui para Riachão do Jacuípe. Sim, vai. Torcer pelo Asa. E quantas chegar lá vezes ver o vai, time torcedor? perder. Sair pra Alagoinhas, ver o time perder. Sair pra Fortaleza, como o torcedor do Asa que saiu com um carro particular. Eu sei Vai pra lá, disso. então assim, eu vou cobrar o Não é quê só de um torcedor Fortaleza, desse? não. Onde o Asa joga no Brasil inteiro, o Aí eu vou torcedor cobrar vai. o quê de um torcedor desse, meu Deus do céu? Mas não é cobrança. Não é O torcedor cobrança. é fiel do Asa. pô. Não é cobrança. É só o questionamento. Porque, tipo, não adianta a gente chegar aqui também e dizer assim, olha, porque o Asa tá perdendo, o torcedor. Nós não estamos cobrando do torcedor. O Asa, pra ter torcida no estádio, É o cheio, mínimo. tem que vencer jogo. Se não Sim, vencer, não vai mas torcedor. mas Não é só independente se o Asa qualquer time, ganhe, qualquer time, ou se o qualquer Asa time, vitória, perca. vitória. Independente Torcedor se o Asa... vive de emoção, Tony. Sim, eu sei, mas independente se o Asa perca ou não, o torcedor tá junto. Eu sei disso. Eu só Entendeu? entendo uma coisa, até pro André falar. Eu só entendo uma coisa aqui. Não quer dizer porque o torcedor ele não foi ao estádio que ele não está apoiando o Asa. Isso é extremamente diferente. Porque tem torcedores que vão ao estádio e não apoiam, criticam. Só vai pra cornetar. Só vai pra cornetar. Então, assim, a presença do torcedor nessa questão de apoiar ou não, eu acho que o cara vai muito de cada um. Porque o cara não vai, quem não vai, às vezes, apoia muito mais até do que instalar todo jogo. É muito. É muito É relativo.
relativo isso aí. Mas agora, isso aí é em todos os clubes. sim, do Brasil. mas, Isso mas acontece eu tô tudo, falando, né? o que foi que você disse aí? Que é hora do torcedor apoiar, ele tem que ir. Como se o torcedor que fosse e apoiasse. Sim, mas sim, independente. Mas o torcedor que vai, mesmo que ele critique lá, mas ele está presente no estádio. Tá, ele o tá que colaborando vale, com a então equipe. nesse caso seu, que vale é é a o dinheiro do presença. cara, a presença. Não, é todos os torcedores. Que ele apoia o que ou vale, não? o que vale é o que colabora, o que vale é o que vai pro porque estádio. Peraí, se eu tô. É isso. Olha só que contradição. Se eu estou falando em apoio. Aí, independente do cara apoia ou não, ele tem que ir, então eu tô contradizendo aquilo que eu tô falando. Eu estou dizendo que o que apoia e o que vai pro estádio tá todo mundo apoiando ou não? Não, vai, não tá nem apoiando todos, não, nem não, todos. senhor. Não, Independente da crítica, Nem não. todos. Não, senhor, Ó, não tá Se apoiando. ele tá ali, criticando, fica se 10 ele minutos tá atrás do criticando, banco do Asa. se ele tá Fica 10 minutos criticando, atrás do banco do Asa. não, se ele tá criticando, é crítica construtiva. Mas a crítica ela pode, peraí, a crítica ela pode ser construtiva. Mas tem uma galera ali que não constrói, não. Sim, mas Só criticando tem a mesmo. crítica construtiva e a destrutiva. Ó, existe- Independente, Tony, o torcedor vai pra criticar. Antônio, existem dois aspectos sobre Tony, você esse perdeu, torcedor mas que a gente tá citando. Não. 4x1, Tony. Existe um cara que vai para o estádio para apoiar. Ele vai passar o jogo todinho cantando, apoiando o time. Esse tá apoiando. Esse tá apoiando. Agora tem uns que vão só pra criticar, então é uma dicotomia. Um cara que vai pra cornetar e um pra apoiar. Então esse cara que vai só pra ter a presença, é melhor às vezes ele não ficar ir. em casa. É justamente Porque não é Vamos ao apoio. intervalo, já são Não, 20 horas não, e 7 não, não. minutos. André disse 2. 20 horas e 7. 20 horas e 7. 30 segundos. Vamos faturar. 30 segundos. 4x1. Não, 30 segundos mais não. 20 horas e 7 minutos. Vamos faturar. Eu sou totalmente contra. O torcedor tem que ir pro estádio mesmo. Calma, Volta já. Não, agora não, tenha calma, agora não.